sobre os animais vertebrados. Répteis, características gerais. O nome réptil vem do latim reptare, rastejar. De fato, a característica mais comum dos répteis é a locomoção por meio dos rastejamentos, roçando o ventre sobre o solo. Sistema digestório. O sistema digestivo é completo com glândulas bem desenvolvidas, como fígados e pâncreas, terminados em cloaca. Sistema respiratório. A respiração é extremamente pulmonar. Os répteis possuem um pulmão com alvéolos. Sistema circulatório. Em todos os répteis, o átrio direito é completamente separado do átrio esquerdo. Crocodilianos possuem 2 ventrículos separados, mas nos outros répteis os ventrículos não estão completamente separados. Mesmo assim, o sangue arterial e o venoso não se misturam e todos os répteis possuem dupla circulação. Sistema excretor. Os répteis possuem rins metanéficos. Muitos répteis possuem uma bexiga urinária que, como a dos anfíbios, é uma evaginação da parede ventral dos cloacas, serpentes e alguns lagartos. Sistema nervoso. Os répteis contêm a mesma base do cérebro do anfíbio, mas cérebro e cerebelo do réptil não são ligeiramente. Sistema nervoso. Os répteis contêm a mesma base do cérebro do anfíbio, mas cérebro e cerebelo do réptil são ligeiramente maiores. A maioria dos sentidos típicos são bem desenvolvidos, com algumas exceções, a dose pares de nervos cranianos. Reprodução. Os répteis fazem a fecundação interna. O macho introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos de onde saem os filhotes. Já pode. Os peixes, como todos nós sabemos, são animais que vivem apenas em ambientes aquáticos, como lagos, rios, mares. Esses animais apresentam diversas adaptações que permitem a sua sobrevivência nesses ambientes, tais como respiração branquial. Sistema respiratório. A respiração dos peixes é branquial, uma adaptação importante para a vida aquática, uma vez que é através das brancas que o oxigênio da água é retirado. O processo para a retirada do oxigênio inicia-se com a entrada da água pela boca e a saída através das fendas branquiais. Sistema circulatório. No que diz respeito ao sistema circulatório dos peixes, ou seja, o sangue passa uma única vez pelo coração para completar o ciclo e não a mistura de sangue venoso com arterial. O coração apresenta apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, onde somente sangue venoso é encontrado e bombeado para as brânquias, onde sofre oxigenação. O sistema nervoso desses animais é bastante desenvolvido, sendo formado por nervos e gânglios nervosos. O encéfalo e a medula espinhal. Em relação aos sentidos, os peixes apresentam poros laterais que percorrem longitudinalmente o corpo do animal, que são conhecidos como linhas laterais. Nessas linhas existem células sensoriais mecanoreceptores, capazes de detectar movimentos na água. A reprodução dos peixes varia entre os grupos. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna e nos peixes ósseos, ela é externa. Existem espécies ovíparas, ovovíparas
e vivíparas. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, a depender da espécie em questão. Quando o desenvolvimento é indireto, a fase larval é seguida de um estágio denominado alevinho. Os peixes possuem esqueleto que pode ser cartilaginosos ou ósseos. Dependendo da espécie, o tipo de esqueleto apresentado permite a divisão dos peixes em dois grandes grupos, os condríctios e os osteictes. Os primeiros, também chamados de peixes cartilaginosos, incluem peixes como os tubarões e as arraias. Já os osteictes, os peixes ósseos, apresentam como representantes os peixes mais conhecidos, como a sardinha, o atum e o cavalo marinho. Características gerais. Os mamíferos são, por definição, animais que mamam. Todos os mamíferos têm como característica comum a presença de glândulas mamárias. Sistema digestório. Vai da boca até o ânus, com exceção dos monotremados, que possuem cloaca. Nos ruminantes, o alimento é engolido sem ser mastigado e depois volta para a boca para ser mastigado. Sistema respiratório. A respiração é exclusivamente pulmonar, mesmo em animais aquáticos como os golfinhos, baleias e peixe-bois. E com a presença de milhares de alvéolos nos pulmões, os mamíferos possuem o sistema respiratório mais eficiente. Sistema circulatório. A circulação dos mamíferos é fechada e não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Sistema excretor. Os rins são os órgãos responsáveis pela excreção dos mamíferos, retirando do sangue substâncias tóxicas que estão em excesso. Sistema nervoso. O sistema é closal e atinge o máximo de complexidade. Sistema nervoso. O sistema é closal e atinge. Sistema nervoso. O sistema é dosal e atinge o máximo de complexidade entre todos os seres vivos. Reprodução. Os mamíferos é sempre reprodução sexuada, com exceção dos monotremados ovíparos. Todos são ovíparos que desenvolvem-se dentro do útero da mãe. Eu vou falar sobre as aves. Sistema digestório: boca, faringe, esôfago, papo, estômago químico, estômago mecânico, intestino, cloaca e órgãos anexos, como o fígado e o pâncreas. Sistema respiratório: respiração por pulmões compactos muito eficientes, presos às costelas e ligados aos sacos áqueos e paredes finas que o estendem entre os órgãos internos. Apresenta em órgão especial o seringue na base da tranqueia. Adaptam ao canto. Sistema circulatório. O sistema circulatório é composto de coração e vasos sanguíneos. O sangue venoso não se mistura ao sangue arterial. Reprodução. Só ovíparas, isto é, põem ovos que escondem fora do organismo materno. A capacidade de voar e homeotermia permitiu que as aves se difundissem por toda parte. Sistema excretor. As aves são animais que têm como seu principal excretar o ácido úrico. Esses animais não apresentam bexiga urinária e a ausência desse órgão é uma das suas adaptações para o voo. Sistema nervoso. O encéfalo apresenta o cerebelo bem desenvolvido, pois necessita de muito equilíbrio para o voo. Isso, pessoal, vou falar sobre os anfíbios.
Os anfíbios são animais vertebrados que, ao contrário dos répteis, possuem um corpo sem escamas. Por esse motivo é que a maioria deles apresentam a pele lisa, fina e úmida. Outras características desses animais é que a temperatura do corpo delas varia conforme a temperatura do ambiente que estão. Os anfíbios vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos a águas, como a de lagos e represas. Alguns podem ser vistos também no interior das matas. Eles se alimentam de pequenos animais como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo de outros anfíbios ou pequenos mamíferos. E vê só, eles são divididos em 3 grupos: os dos sapos, das rãs e das pererecas. Eles têm 4 patas e não possuem cauda. Além disso, passam por um processo chamado metamorfose, que será explicado mais adiante. O das cobras cegas e cecílias não possuem patas e o corpo é alongado. Como o corpo delas é liso, nem sem escamas, não podem ser confundidas com as serpentes, nem as cobras de 2 cabeças. Os das salamandras possuem cauda, corpo alongado e 4 patas. No entanto, não podem ser confundidas com as lagartixas, já que não possuem escamas nenhumas. No Brasil existe somente uma espécie de salamandra, que é... Vê só, a maioria dos anfíbios nascem a partir de ovos, mas sem casca. Eles geralmente são lançados em locais úmidos, em folhas ou mesmo na água. Neste último caso, alguns sapos, rãs e perereca, logo após saírem de seus ovos, possuem um corpo bem diferente dos seus adultos. Eles não têm patas e apresentam cauda nessa fase da vida, são chamados de girinos. Pessoal, os girinos possuem branquias e são capazes de nadar, tal como peixes. Alguns dias depois do nascimento, o pulmão dos girinos vai se desenvolvendo assim. Pessoal, os girinos possuem branquias e são capazes de nadar, tal como os peixes. Alguns dias depois do nascimento, o pulmão dos girinos vai se desenvolvendo, assim como suas patas. Ao mesmo tempo, a cauda e as branquias vão desaparecendo. Essas mudanças fazem parte de um fenômeno da natureza chamado metamorfose. Após sofrer o processo de metamorfose, os sapos, rãs e pererecas já podem viver fora da água. Eles passam a respirar com a ajuda dos pulmões e também pela pele, respiração cutânea.